Voltamos com Boa Tarde Sergipe. Hoje estamos falando sobre aposentadoria. O defensor público Vinícius Vinhas está aqui com a gente, passando a tarde com a gente. Você aí de casa, nosso WhatsApp está aberto e você pode tirar as suas dúvidas. Já tem perguntas aqui de telespectadores. Trabalhei 10 anos em uma clínica de urgência como recepcionista e 7 em secretaria de saúde como assistente social. Em relação à insalubridade, eu tenho direito? É a pergunta dela. Bem, e para fazer esse tipo de solicitação de aposentadoria especial, como a gente chama, né, é preciso haver um laudo, né, de um técnico em segurança do trabalho para dizer se aquele trabalho está submetido a condições de risco ou não. Pode ser que, durante o tempo que ela trabalhou na Secretaria de Saúde, ela tenha realmente ficado exposta a alguma situação de risco. Isso é preciso analisar na documentação. Não dá para dizer somente pela... A quem requisita esse laudo? Isso é uma obrigação do empregador. Né? O empregador ele tem que ter o laudo das condições de trabalho da empresa dele. No caso, o órgão público, ou onde ela trabalhava, em qualquer situação particular também. Se ela trabalhou alguns anos, ela pode recorrer hoje? Agora, o que é que acontece? Também o que é muito comum é isso. A pessoa trabalhou, às vezes, num posto de gasolina há 20 anos atrás. E aí esse posto de gasolina não existe mais. Né? Como é que vai ir atrás dessa documentação? E existe a possibilidade de a gente entrar na justiça e pedir que seja feita uma perícia por equiparação, ou seja, a gente pede para que o juiz mande um perito num estabelecimento similar que hoje esteja em atuação, para que o perito verifique se desempenhando aquela mesma atividade a pessoa estaria ou não exposta. Então, não é impossível você dar entrada sem, né? Mas tem que ser feito todo esse processo. Esse trabalho. Boa tarde, minha sogra vai completar 65 anos agora em setembro. Ela vai dar entrada na aposentadoria por idade, que é o LOAS. Só que o esposo dela é aposentado por tempo de trabalho e ainda continua trabalhando de carteira assinada. Tem algum problema, defensor, para minha sogra dar entrada? Olha, veja bem. Vamos fazer a distinção. O benefício do LOAS não é aposentadoria. Ele é um benefício de renda mínima justamente para aquela pessoa que está em condição de risco social. No caso relatado, a pessoa está fazendo 65 anos, ou seja, teria cumprido esse requisito do LOAS, que é atingir os 65 anos, mas existe uma renda do esposo dela. Aí teria que fazer algumas análises. Por exemplo, de que valor é essa renda? Né? Porque se for renda de um salário mínimo, o próprio Estatuto do Idoso diz que deve ser ignorada essa renda. Ou seja, o Estatuto do Idoso diz, se tiver no mesmo núcleo familiar um outro idoso que tenha renda de salário mínimo, não deve ser computado para fim de avaliar o LOAS daquela pessoa. Mas além dessa renda que ela fala que o esposo recebe, ele ainda tem uma outra renda na ativa. Sim. Então teria que fazer essa análise, no caso concreto, veja, da soma das duas rendas, ver quanto fica essa renda familiar e ainda assim não daria para descartar de todo. Teria que ver se a família não está sujeita a alguma outra particularidade. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem uma família que tem uma pessoa numa condição de saúde tão grave que ela precisa de uma atenção 24 horas. Ela precisa de um deslocamento para fazer uns tratamentos específicos. Precisa de custos, né? Muitas vezes precisa. Então, isso é coisa que tem como, no caso concreto, a gente demonstrar que mesmo tendo uma renda superior ao que a lei fala... Ela necessita, é preciso. Sou da Cida Orlando Dantas, trabalhei e me aposentei com salário mínimo. Isso é certo? Certo ou errado? Veja, uma outra reclamação muito recorrente na Defensoria é justamente a questão da redução em número de salários mínimos dos benefícios. É muito comum a pessoa chegar na Defensoria, olha, eu me aposentei, eu ganhava 5 salários mínimos. Hoje eu ganho 2, né? Infelizmente, isso é decorrente do sistema de reajuste dos benefícios. Não tem um histórico recente no Brasil de se aplicar o mesmo índice do salário mínimo ao índice de reajuste para quem ganha mais do que salário mínimo. Certo. Então, isso foi gerando uma aproximação desses valores. Então, assim, não há nenhum impedimento em que a aposentadoria seja de salário mínimo. O que não é permitido é que seja pago o valor inferior ao mínimo. E aqui, nesse aspecto, também é bom também fazer um outro comentário.
Havia a praxe do INSS de querer descontar dos benefícios alguma dívida que ele achava que a pessoa tinha. Vamos supor que ele entendeu que o benefício que a pessoa recebeu um tempo era indevido. E o INSS costumava descontar do valor do benefício esses valores. Muitas vezes chegando a pessoa não receber nada durante o mês. Ficar sem nada durante o mês. E aí? E aí o que acontece? A Defensoria também já moveu uma ação, a Defensoria não aqui em Sergipe, mas a Defensoria Federal, para que o INSS fique proibido de fazer esses descontos, deixando a pessoa recebendo menos do que um salário mínimo. O INSS pode descontar, desde que respeite o salário mínimo. Perfeito. Então, é possível entrar em contato com o INSS para rever essa questão, né? Sim. Pode-se procurar o INSS e, em havendo resistência, procurar a Defensoria. Boa tarde, sou funcionário público. Se a prefeitura não repassar os descontos para o INSS, o que pode ser feito? Pergunta de telespectador. Veja, esse também é um outro problema nacional. É muito comum, não prefeituras de grandes cidades, mas prefeituras em geral não repassarem os valores descontados para fins previdenciários. Mas o trabalhador ele não tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque a legislação ela transfere essa responsabilidade de cobrança para o INSS. O trabalhador ele está resguardado. Cabe ao INSS se compensar da prefeitura que deixou de fazer o repasse. Ele não vai perder direito ao benefício pelo fato da prefeitura não ter feito o repasse. Basta que ele prove que houve trabalho, havia o vínculo laboral e que a culpa foi do órgão, da empresa, da prefeitura que deixou de fazer o repasse. E para comprovar isso, tem que procurar a Defensoria também e entrar judicialmente? Não necessariamente. Se o INSS pedir a documentação, ele conseguir demonstrar que trabalhou realmente na prefeitura pelo período que ele coloca, o INSS não tem impedimento legal nenhum a ele mesmo deferir. O INSS sabe que ele tem que procurar cobrar da prefeitura pelos meios legais. Né? Mas se acontecer, como eventualmente acontece do INSS, negar, ou então não nega todo, mas ele resiste a um período, ele fala, não, eu só reconheço metade do seu período, aí a gente pode também demandar judicialmente. Perfeito. Tem mais interação dos nossos telespectadores ao vivo pelo WhatsApp do Boa Tarde Sergipe. E ela fala assim, uma telespectadora, Maria Vieira, funcionária da Prefeitura de Malhada dos Bois. Alô, Malhada dos Bois. Todos ligadinhos aqui no Boa Tarde Sergipe. Tenho 26 anos de contribuição e 57 de idade. Quando posso me aposentar? Veja bem, para se aposentar por idade, ela vai ter que completar os 60 anos. Certo? E pelo tempo de contribuição também, ela ainda não tem os 30 anos. Então, ela teria que esperar o requisito etário aí dela, fazer os 60 anos. Ela pode se aposentar pelo tempo de contribuição? Ela pode se aposentar, mas aí ela teria que trabalhar um ano a mais. Ela falta 4 anos, pelo que ela relatou, pelo tempo, para fazer os 30, e só falta 3 para a idade. Entendi. Mas é bom ela fazer a análise o seguinte, porque pode haver uma diferença no valor da contribuição, se ela trabalhar um ano a mais ou um ano a menos. Só mais uma perguntinha aqui. O técnico de radiologia pode se aposentar com quantos anos de trabalho? Recebi insalubridade de 40%. Boa tarde, é o César falando com a gente. Pronto, isso aí também é uma das hipóteses de aposentadoria especial. Vai depender do grau de insalubridade que está no laudo da empresa que ele trabalha. Provavelmente aí um laudo que estabeleça uma insalubridade de 40%, você teria que realmente ver o laudo, mas ele teria direito de se aposentar talvez com 25 anos, né? Ou seja, 10 anos a menos do que o padrão normal, mas teria que analisar o É preciso que ele leve o laudo, apresente na defensoria, por exemplo, para ser analisado. Para ver o grau da insalubridade. Reforça para a gente o endereço da assessoria. A Defensoria Pública ela está situada na Avenida Tancredo Neves, número 306, logo próximo ao Espaço Emes e ao Cassi. Então vai realmente a Defensoria nesse endereço, munido das documentações que a gente já falou durante o programa, comprovação de carteira de trabalho, do tempo de trabalho, comprovação CPF, RG, comprovante de residência. Todas as contribuições. Muitas vezes, se a pessoa contribuía como autônomo, as guiazinhas, né, de contribuição. Crachás de trabalho também. Tudo. Se tiver questão de doença, levar os laudos médicos, né, os relatórios, os exames. Esse atendimento demora? Veja, o atendimento da Defensoria ele é feito por agendamento, salvo para situações que são de urgência. O que é que a gente reputa urgência? São as demandas que envolvem saúde e as demandas que envolvem réu preso, certo? Se for situação envolvendo saúde e réu preso, chegou, atende. Não sendo isso, a gente marca.
Agradeço ao defensor a presença aqui, que foi maravilhosa para os nossos telespectadores. Agradeço a sua interação também conosco durante todo o programa. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado. Agradeço a loja My Place, que assina os meus figurinos e que fica no Shopping Rio Mar. E também ao Exuberance, que cuida da minha aparência visual. Segue a gente no Instagram do Boa Tarde Sergipe. Um beijo para você. Te espero amanhã às 2h30 da tarde. Tchau, tchau.